Bom dia, turma! Agora que vocês já aprenderam nos vídeos sobre números negativos, números inteiros, reta numérica, nós vamos praticar um pouco fazendo as atividades da página 98. Então, vamos lá, abra seu livro para a gente fazer juntos essa atividade, tá bem? Olha só, na primeira questão, temos uma tabela mostrando diferenças de temperatura. Para auxiliar você na resposta, você pode desenhar um termômetro, tá vendo? Onde o centro é o zero, para cima são as temperaturas positivas e para baixo as negativas. Observe, é como se fosse uma reta numérica em pé. A reta numérica é assim, não é mesmo? Onde temos o zero, os números positivos para a direita e os negativos para a esquerda. Lembrando, quanto mais o número estiver à direita do zero, maior é esse número. Quanto mais o número estiver à esquerda do zero, menor é este número, ok? Então, aqui a gente tem um termômetro para auxiliar na resposta. A temperatura antes da mudança era de 10 graus. A mudança de temperatura que aconteceu foi que subiu 5 graus. Qual vai ser a nova temperatura? Vamos observar no termômetro. Então, desenhe o seu termômetro para te auxiliar, tá bom? Era 10 graus, eu tinha aqui 10 graus. Subiu 5 graus, então foi para cima 5 graus. Se era 10 e subiu 5, agora são 15 graus. Então, a temperatura final ficou de 15 graus. Aqui embaixo, a temperatura era de menos 5 graus ou 5 graus abaixo de zero. Onde é que está o menos 5 aqui? Aqui, ó, abaixo do zero. É uma temperatura fria. Todas abaixo de zero são as temperaturas mais frias. Qual foi a mudança que ocorreu? Caiu 10 graus. Se caiu, foi para baixo. Ficou ainda menor do que zero. Se eu tinha 5 e caiu 10, ó, foi para lá no 15, não é mesmo? 5 mais 10 não é 15? Só que nesse caso é 5, é 15 negativo, tá bom? Então, a nova temperatura é menos 15. Vamos ver aqui agora. Observe. A temperatura antes era de menos 15 graus, tá aqui o menos 15. E a temperatura depois ficou 0 graus. O que aconteceu com a mudança de temperatura? Qual foi a mudança de temperatura? Era menos 15 e foi lá para cima para o zero. Significa que subiu 15 graus. Do menos 15 até o zero, a distância é de 15 unidades, não é mesmo? Então, subiu 15 graus, foi para cima. Estava muito frio no menos 15, ficou mais quente, ou seja, um pouco mais quente, né? Chegando no 0 grau. E aqui embaixo? Vamos ver. Só está me dizendo que subiu 10 graus e chegou em 5. Então, se eu cheguei no 5 e significa que subiu 10 graus, vamos olhar para baixo para ver quanto foi que subiu? 10 graus, não é? Vamos lá. Tá aqui no 5, no final das contas chegou em 5, não foi? Vamos ver de onde foi que saiu. Sendo que subiu 10 graus. Eu tenho, então, daqui para cá 5 e daqui para cá mais 5. Então, o total foi 10. Significa, então, que estava em menos 5. Depois de subir 10 graus, parou no 5 positivo. Então, a temperatura antes da mudança era de menos 5 graus. Questão número 2. Quais números você usaria para representar? Letra A, 30 metros de profundidade. Quando se tratar de profundidade, de alturas, você pode também desenhar para enxergar melhor. A gente desenhou aqui, ó. O ponto zero seria o chão. Para baixo seria como se fosse um abismo aqui, tá vendo? Seria as profundidades. São alturas menores que zero, não é mesmo? Tudo que é profundo significa que está dentro do chão. Então, é menor do que zero. E tudo que for altura, tá aqui para o ar. Significa que é acima do chão, maior do que zero, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, 30 metros de profundidade. Como é que a gente pode escrever um número que vai representar 30 metros de profundidade? Significa que eu estou descendo abaixo do chão, abaixo do zero, 30 metros. Então, eu vou usar o sinal negativo para representar isso.
Então, se eu escrevo menos 30 metros, eu já sei que são 30 metros de profundidade. E na letra B, 120 metros de altura, significa que eu subi acima do chão 120 metros. Então, eu posso escrever isso positivo. Vai ficar ou sem o sinal, que também significa que é positivo. 120 metros de altura, acima do chão. Letra C, uma dívida de R$ 200. Sempre que for relativo a dinheiro, vai acontecer o seguinte, olha só. Se na questão disser saldo, depósito, significa que a pessoa está ganhando, está colocando dinheiro na conta. Significa, então, que é o sinal positivo, tá? São valores positivos, é um dinheiro que a pessoa tem. Já se estiver escrito que é um pagamento, que é um cheque ou uma dívida, ou que ela está devendo, tudo isso significa que a pessoa está perdendo aquele dinheiro, que ela vai ter que pagar aquele dinheiro, então ela vai ficar sem ele. Significa, então, que é um valor negativo. Vamos observar aqui, então. Se você tem uma dívida de R$ 200, significa que você vai ter que pagar R$ 200, então você vai ficar perdendo R$ 200. Então, o sinal desse valor é negativo. Então, se tiver escrito menos R$ 200, você já sabe que é uma dívida. E um depósito de R$ 500? Se a pessoa deposita R$ 500 na conta, significa que ela tem aquele dinheiro para ela. Então, é um valor positivo. É um valor que ela colocou lá dentro. Então, é positivo, vai ficar R$ 500 positivo. E agora, voltamos para a temperatura. 48 graus Celsius abaixo de zero. Se é abaixo de zero, onde é que está o zero no termômetro? Aqui. 48 graus abaixo de zero vai vir lá para baixo. Significa, então, que são valores negativos. Então, vai ficar menos 48 graus Celsius. Questão 4. Vamos fazer juntos, tá? Você vai preenchendo aí no seu livro. Bom, temos aqui uma tabela que mostra o que aconteceu na conta de uma pessoa. O saldo anterior que ela tinha, toda vez que fala saldo, significa que é um valor positivo, é um dinheiro que está lá na conta. Ela tinha R$ 300 nesse dia. Depois, olha o que aconteceu. Teve um cheque de 250. Se é um cheque, olha aqui, cheque significa dívida. Então, significa que essa pessoa perdeu R$ 250, pagou 250. Então, vamos observar. Se tinha R$ 300 na conta e ela teve que pagar 250, vai ser 300 menos 250. Quanto que sobrou de saldo lá na conta? R$ 50. Então, agora só tem 50 na conta. Vamos seguir. Depois, a pessoa fez um depósito de 50. Então, ela tinha 50 lá e ela depositou, ela colocou mais R$ 50 lá dentro. Quanto ficou no total? 50 que ela depositou, mais os 50 que já tinha. Então, ficou com R$ 100 na conta. Depois, agora lá só tem R$ 100. Ela fez um saque. Saque significa tirar o dinheiro, então é um valor negativo. Você está tirando o dinheiro. Se eu tinha 100 e tirei 200, e agora? Significa que eu tirei o 100 que eu tinha e ainda tirei emprestado do banco mais 100. O 100 que eu tinha eu tirei, 100 eu tomei emprestado do banco e totalizou que eu tirei R$ 200. Então, o 100 que eu tinha eu tirei e o 100 que eu tirei emprestado do banco ficou na minha conta como um valor negativo. Significa que eu estou devendo ele para o banco, então por isso ficou negativo. Então, na minha conta agora está escrito menos R$ 100. Significa que eu estou devendo para o banco R$ 100 e não que eu tenho R$ 100 na conta. Então, esse valor que está lá na minha conta é o que eu estou devendo, não é o que eu tenho na minha conta. Então, vamos lá. Eu estou devendo R$ 100 e fiz um depósito de 50. Bom, se eu depositei 50, é metade do valor que eu estou devendo. Vamos dizer que eu estou devendo para você R$ 100 e eu vou lá e te dou 50, eu faço um depósito na sua mão de 50. Quanto é que eu fico devendo ainda? A outra metade, que é o outro 50, não é mesmo? Então, sobra na minha conta ainda uma dívida de R$ 50, porque eu só te paguei metade dela, que foi o depósito de 50.
Então, agora estou devendo R$ 50. Fiz novamente um depósito de 100. Então, se eu devia 50 para você e eu te dei 100, ficou sobrando quanto? 50, né? R$ 50 desses 100 eu paguei a dívida e os outros 50 ficou sobrando na conta. E agora, eu tenho um cheque de 150 para pagar. Então, se eu tinha 50 lá dentro e estou devendo 150, esse valor aqui tirou meu 50 que estava lá e ainda vai ficar faltando para eu pagar R$ 100. Então, 100 negativo.